Vai ter material para Vai ter algum material para a gente seguir ou não? Depois eu mando para vocês Tá bom. pelo WhatsApp, tá? Beleza. E eu mando algumas anotações para vocês. Mando Obrigado. um beijo. E eu vou dar continuidade hoje no tema da semana passada, que a gente falou sobre autoridade e submissão, os níveis de autoridade, e pincelei um pouco sobre liderança, né? E autoridade e liderança. E eu quero falar um pouco hoje, especificamente mais trazendo. Semana passada nós abordei mais a questão da submissão, né? Em função da autoridade, e hoje eu quero trazer um pouco mais luz sobre a autoridade, sob o ponto de vista de liderança, né? Porque todos nós fomos comissionados por Deus como líderes, né? Falamos semana passada, inclusive falei, né, que fomos instituídos e constituídos como embaixadores de Cristo nessa terra, né? E esse é o maior grau de liderança que nós podemos ter, porque de fato nós somos representantes de alguém, né? Nós somos aqueles que representam a porção instituída em Cristo, de autoridade e poder, que foi dada a Ele, todo o poder e toda a autoridade, e somos representantes dele. Então, continuadores e extensão daquilo que ele começou aqui nessa terra, né? E ele nos falou que, como continuadores da obra dele nessa terra, a obra que ele fez, nós faríamos maiores ainda. E ele nos instituiu e nos deu um comando, que foi o ID, né? Para nós irmos por todos os cantos dessa terra e fazermos discípulos. E nos comissionou em autoridade e poder para isso. Então, nos instituiu como embaixadores e, como tal, nós temos, então, que ter a consciência do grau e do nível de liderança que o próprio Senhor nos instituiu e nos deu e nos outorgou. Eu quero falar um pouquinho sobre, de fato, os 5 níveis de liderança hoje. Né? E eu vou trazer um pouco mais essa abordagem para vocês, e nesse mês aqui nós vamos continuar. Eu vou continuar nesse mês aqui falando mais e mais sobre submissão, autoridade e submissão. Dentro desse contexto de autoridade e de submissão, eu vou tocando em alguns pontos específicos. Hoje eu vou tocar no ponto dos níveis, os 5 níveis de liderança. Fechou? Vamos orar, então? Vamos orar? Então vamos para... Leide, seja bem-vinda, querida. Pai seja contigo. Boa noite. Então vamos orar e agradecer ao Senhor. Papai, em nome de Jesus, te rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, majestade e adoração nesta noite. Com tudo que somos, temos e há dentro de nós, nós queremos engrandecer, enaltecer, exaltar o Senhor, porque só o Senhor é Deus e não há outro Deus fora de ti. Só o Senhor é digno de toda a honra, de todo o louvor, majestade e adoração. Por isso rendemos ao Senhor nesta noite com gratidão em nossos corações, tudo o que o Senhor tem feito por nós, tudo o que o Senhor tem livrado as nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor tem acrescentado, instruído a nós, mas principalmente, Pai, queremos te agradecer por tudo que o Senhor é e representa para nós. Obrigado porque tu és um bom Pai, um Pai presente em nossas vidas, nosso Criador, nosso Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque tu és o nosso Senhor e Salvador, único e suficiente. Obrigado, Espírito Santo, porque tu és o nosso intercessor, o nosso consolador, nosso ajudador e amigo fiel de todas as horas. Lhes rendemos graças e te enaltecemos nessa noite e te agradecemos pela jornada desse dia que passamos, um dia a mais. Obrigado por todos os livramentos, pelos acréscimos, pelos avanços, pelas conquistas, pelas vitórias desse dia a mais. Obrigado por cada um dos livramentos que o Senhor nos deu, aqueles que nós percebemos, vimos, e sequer aqueles que nem nos apercebemos.
Obrigado porque em todo tempo o Senhor nos guarda e nos livra de todo mal. E por isso chegamos até aqui. E somos gratos, estamos alegres e felizes por podermos estar aqui reunidos mais uma noite em teu nome, mais uma semana, para aprendermos com o Senhor. Segundo a tua palavra nos instrui e diz que nós precisamos aprender com o Senhor, Senhor Jesus, que é manso e que é humilde de coração. Então, nesse momento, nós alinhamos o nosso coração e abrimos os olhos dos nossos corações, os ouvidos dos nossos corações, ou seja, Senhor, os olhos, os ouvidos espirituais, para ouvirmos com o nosso coração, olharmos, entendermos com o nosso coração, acatarmos com o nosso coração, guardarmos em nosso coração a boa semente que é a tua palavra que nos será semeada nesta noite, para que assim possamos em sabedoria, praticá-la e termos bom êxito em tudo aquilo que fizermos e vivemos a vida plena que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. Ensina-nos mais e mais, eu te peço, sabedoria para efetivamente sermos praticantes operosos dessa palavra, destas palavras que o Senhor tem confiado e depositado em nossos corações, que saibamos exatamente como nos portar, como proceder, como encaminhar cada circunstância, cada desafio, cada demanda, cada situação, cada passo, cada instante, cada área de nossas vidas, através dos princípios, dos valores, dos mandamentos, das ordenanças que o Senhor tem nos trazido como porções da tua palavra. Nos dê discernimento, eu te peço mais e mais, para discernirmos o tempo e o modo de todas as coisas, assim como também todos os espíritos que permeiam, que estão por trás da influência e da manipulação de pessoas, de ambientes, de atmosferas, de números, de letras, de palavras, Senhor, para que tenhamos o discernimento daquilo que está por trás das circunstâncias, das situações, das pessoas, das palavras, dos gestos, das atitudes, dos olhares, de tudo aquilo que contextualiza cada momento de nossas vidas. E também te peço entendimento, entendimento para entendermos exatamente o que, como, quando, com quem e para que nós devemos despender, alocar, investir, transferir e multiplicar os recursos que o Senhor tem confiado em nossas mãos e depositado em nossas vidas, sejam eles espirituais, naturais, físicos ou materiais. Acrescenta-nos mais e mais nessa noite, porque nós estamos aqui reunidos em teu nome, Senhor Jesus, para aprender com o Senhor através da tua palavra, que é viva e que é eficaz, que é lâmpada para os nossos pés, que ilumina os nossos caminhos e que é apta para nos ensinar, para nos redarguir, para nos instruir e nos corrigir em tudo e em todo o tempo. Nos submetemos a ela em mansidão, já em ação de graças, confiando e crendo que o Senhor, que é aquele que começou a boa obra em nossas vidas, é fiel para aperfeiçoar até o fim. Entrego a cada um dos meus irmãos nas tuas mãos, assim como cada família representada, cada núcleo representado, ascendentes, descendentes, todos nas tuas mãos, cada negócio, cada empresa representada também, Senhor, cada projeto, cada sonho tem sido colocado diante do Senhor, o Senhor o sabe. Diante de ti, no teu altar nessa noite, entrego e apresento. Senhor, segundo a tua palavra, que diz que o Senhor nos levantou como famílias benditas nessa terra e nos instituiu como famílias poderosas, assim como escrito está em Salmo 112. Famílias poderosas, eu decreto, que cada um dos meus irmãos representa e é, de fato, nesta terra. Família poderosa do Senhor, e que em suas casas há riqueza e há prosperidade. Em nome de Jesus, declaro sobre a vida dos meus irmãos, esses que estão agora aqui presencialmente, aqueles que estão assistindo e aqueles que assistirão posteriormente também. Senhor, que segundo aquilo que a tua palavra testifica e diz acerca de nós, que onde nós colocarmos as nossas mãos, nós prosperaremos e seremos bem-sucedidos, porque o Senhor é conosco. Obrigado, Senhor, por mãos adestradas, instruídas, capacitadas, fortes, ousadas, intrépidas, para gerir, para conquistar, para multiplicar e para avançar em tudo e em todo tempo aquilo que o Senhor tem conquistado para nós. Obrigado por esse novo tempo,
um tempo de renovação, um tempo de restituição, um tempo que o Senhor promoveu para nos exaltar nesta terra, para nos instituir e consolidar segundo a tua vontade e o teu querer e os teus planos, propósitos e desígnios para nós. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Em específico também agora, apresento diante do Senhor, em concordância com os meus irmãos, segundo a oração da fé que a tua palavra diz e testifica, que é poderosa para levantar o doente, curar o enfermo e, se tiver pecados, lhes perdoar os pecados. A tua palavra diz e testifica que a oração da fé tem este poder. E juntamente, Senhor, com os meus irmãos, eu me uno em fé agora para orar e interceder pelo seu filho Rafael, que está com esta enfermidade, esta infecção, esta inflamação na garganta. E nós agora enviamos no reino do Espírito esta palavra que testifica de si mesmo e diz que pelas pisaduras do Senhor Jesus, ele já foi sarado, ele foi curado, porque o Senhor Jesus levou sobre si todas estas enfermidades. Esta enfermidade foi aniquilada, levada e vencida na cruz do Calvário. Portanto, ela não tem mais permissão e nem legalidade para se instaurar e continuar e proliferar e ficar no corpo do Rafael. Nós ordenamos a você agora dor na garganta, enfermidade, infecção, inflamação, bactéria, vírus, seja lá qual a originação que tem causado esta inflamação, esta infecção e esta dor, agora sendo totalmente aniquilada, extirpada e lançada no abismo da sua originação para nunca mais voltar. Em o nome de Jesus, agora, esta garganta totalmente curada, totalmente restaurada, assim como o Senhor criou na perfeição da sua criação, livre e liberta de toda dor, de todo desconforto, de toda enfermidade, de toda obscuridade, de todo tipo de bloqueio que tente se instalar nela agora. Nós tomamos a autoridade do nome de Jesus e repreendemos você, e expulsamos você, e mandamos você embora agora, para nunca mais voltar. Rafael, nós declaramos você curado e sarado, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. E confiando e crendo, nós já te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra não torna atrás, ela é viva e eficaz. E uma vez lançada, ela fará aquilo que lhe apraz e produzirá os efeitos para os quais elas são lançadas. Então agora nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado pela cura do Rafael, em o nome de Jesus. Amém. 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 Oh, glória a Deus. Fala, Rafinha. Amém, glória a Deus, aleluia. Eu não Curado e estava conseguindo sarado. falar. Em nome de Amém. Jesus. Hã? Amém. Tá sarado e curado já. Viu? Amém. É isso aí. Vai uma posse, Amém. vai tomar água, vai comer, amanhã vai levantar, vai comer, tomar café da manhã, Amém. comer Amém. uma picanha, viu? Amém. Amém? Em nome de Amém. Jesus. É isso aí. Amém. Então, vamos entrar um pouquinho hoje, como eu falei para vocês, quero entrar falando sobre alguns dos 5 níveis de liderança. E, para isso, eu quero começar falando para vocês que todos nós, em alguns momentos de nossas vidas, somos líderes e liderados, né? E um bom líder, ele tem que se desenvolver diariamente, cotidianamente, em seu caráter, né? O principal fundamento da liderança é o caráter. É uma liderança bem estruturada, uma liderança sadia, tem que ter um caráter muito firmado e forjado pela palavra de Deus, pelos princípios e valores que ela carrega. Então, depois eu vou trazer um pouco mais, vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre caráter também, daqui para frente, mas hoje eu quero me ater que esse desenvolvimento da liderança, ele tem que ser algo constante em nossas vidas, né? Com atenção focada principalmente naquilo que permeia, naquilo que envolve o nosso caráter. E aí, essa é uma oração que eu sempre faço, inclusive fiz agora, né? Falando sobre sabedoria, discernimento, entendimento. E hoje, no devocional nosso da manhã, também falei
um pouco sobre conhecimento e sabedoria, né? Sobre conhecimento, informação e revelação, né? Que a informação, conhecimento, a informação da palavra de Deus por si só não produz efeito em nada, né? A informação sem revelação não serve para nada, né? Então, Salomão diz que a gente precisa perseguir o conhecimento, né? Conseguir o entendimento e buscar a sabedoria, né? Provérbios 4:5 diz assim: aprenda a sabedoria e o entendimento, e nunca se esqueça do que eu lhe ensinei. Não se afaste das minhas palavras, né? Então, o conhecimento, o que que é? O conhecimento, na verdade, ele está no âmbito e no campo do quê? Da informação, certo? O entendimento, ele está no campo da compreensão, né? E a sabedoria, ela está no campo da aplicação. Então, conhecimento é apenas a informação. Eu tomo conhecimento da palavra, certo? Aí eu tenho o quê? O entendimento, que é o quê? A compreensão do que aquela palavra está dizendo. Mas verdadeiramente a sabedoria só vem com a prática. Ok? Então, como que a gente faz isso acontecer? Primeiro, a gente tem que entender que é o quê? O primeiro passo para isso é ouvir, também como eu falei, né, na nossa oração, efetivamente com os ouvidos espirituais, ou seja, com o coração. A gente tem que deixar penetrar em nosso coração, né? Para que essa informação seja transformada em compreensão, de fato, das coisas espirituais, como espirituais que nós somos. E aí, em seguida, nós poderemos, então, praticar essa compreensão daquilo que nós ouvimos, da informação que nós recebemos, de maneira reta e alinhada. Porque a Bíblia diz que, então, a palavra ela passa a ser luz para os nossos pés, que vai iluminar os nossos caminhos. E que nós não vamos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então, quando a gente escuta, compreende e pratica, efetivamente, nós trazemos os nossos passos e a nossa caminhada para um alinhamento daquilo que é o propósito e da vontade da palavra que nós estamos acatando em nosso coração. Amém? Então, Mateus 7:24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Hein? E Qual a versão, pastor? essa é nova versão Almeida atualizada. Obrigado. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Então, a gente tem que entender que a rocha é Cristo Jesus, né? E aí, depois, os versículos em seguida continuam falando que quem constrói sobre a rocha, que é Cristo Jesus, que é o fundamento da nossa fé, virão os ventos fortes, as tempestades, virão, né, as chuvas fortes e nossa casa não vai ser derrubada. 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós permaneceremos em pé, né? E ao contrário do que nós construímos a nossa casa sobre a areia, que a hora que vier o tempo forte, o vendaval, a tempestade, vai arrastar a nossa casa. Então, qual que é o firme fundamento? Cristo Jesus. E Cristo Jesus é o verbo que se fez carne, né? Então, a própria palavra é o próprio Senhor. Então, o nosso fundamento tem que estar na palavra de Deus. Amém? Então, eu quero começar falando sobre esses níveis de liderança, trazendo o primeiro nível da liderança, que é o da posição, né? Então, quando a gente recebe uma posição de liderança, significa que a gente teve o nosso potencial reconhecido por uma autoridade que outorgou aquela
aquela posição para nós. Né? E o que Jesus falou? Que nós somos feitos embaixadores dele aqui nessa terra. Então, nós já temos o reconhecimento de Cristo para o exercício da nossa liderança. Né? Nós já temos uma posição de liderança outorgada que foi reconhecida por aquele que nos outorgou essa posição, que foi Cristo Jesus, né? Que é a autoridade que tem poder para delegar e para instituir essa liderança. Né? Então, o primeiro nível da liderança é esse estabelecimento da liderança é o ponto de partida, né, da escala dos 5 níveis da liderança. Né? E que verdadeiramente é aqui como se fosse um convite, né, para o nosso desenvolvimento. É quando a gente começa. Então, quando a gente vem para Cristo Jesus, a gente se torna embaixador, é o ponto de partida. Nós já fomos outorgados e feitos líderes. Né? Então, todos nós, cristãos, estamos já instituídos e outorgados por autoridade, que tem poder para nos outorgar essa posição de liderança como líderes, né? Como embaixadores dele aqui nessa terra. Né? E essa nomeação de Cristo para as nossas vidas permite que a gente defina que tipo de líder nós seremos. Né? Mas, para tanto, é preciso saber primeiro quem a gente é. Né? Porque o modelo de liderança que nós somos herdeiros e sucessores de Cristo Jesus, né? Outorgados por uma liderança maior, por uma autoridade maior, né? Que espelha uma continuidade. Então, dele mesmo e nele mesmo, já é o tipo de liderança que nós temos o apontamento de como nós devemos exercer nossa liderança e de como nós vamos exercer essa liderança. Né? Mas antes de isso trazer-nos o entendimento, a gente precisa saber quem nós somos, ou seja, a questão da nossa identidade. Né? Então, espiritualmente dizendo, nós já sabemos que somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, nova criatura, né? Filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, já sabemos que nele nós tudo podemos. Então, nós sabemos o que nós temos, podemos e somos. Né? Agora, e sob o ponto de vista natural, a gente precisa entender e trabalhar essas coisas, e é esse contexto que eu quero trazer, mais sob o ponto de vista da liderança natural, de como nós desenvolvemos essas questões naturais, e num primeiro momento, entendendo quem somos, aí a gente precisa entender também quais são as nossas forças e as nossas fraquezas, e também entender o nosso temperamento, e compreender e se manter fiel aos nossos valores e princípios éticos, relacionais, e que nos trazem para uma vida de alinhamento com Deus. Então, a gente precisa ter consciência e ter clareza dos nossos pontos fracos, dos nossos pontos fortes, do tipo de temperamento que nós temos, e nos mantermos fiéis, trabalharmos todas essas coisas fidedignamente o quê? Aos valores e princípios que Deus estabeleceu para nós, nos fazendo filhos, herdeiros e co-herdeiros com Ele. Para que as nossas relações sejam estruturadas e sempre sejam desenvolvidas de acordo com isso. Porque a partir do momento que a gente tem essa consciência, nós também vamos fazer o quê? Nós vamos nos relacionar sabendo disso. Então fica mais fácil. Até para trazer isso tudo para um nível de transparência para quem está junto com a gente, seja no âmbito que for, de relacionamento que for. Né? É importante que a gente entender que não existe um caminho certo ou uma forma de agir que esteja acima de outras e que garanta o sucesso de um líder. Mas sim um exercício sincero dos valores e dos princípios e honestidade consigo mesmo. É preciso a gente entender, a gente tem muita transparência e sinceridade com a gente mesmo. E sempre fazer esse exercício de autoanálise cotidianamente
que vai trazer o que? A forja daquilo que eu falei agora no começo do nosso caráter, né? E ver onde nós estamos errando, onde nós não estamos de acordo com o crivo da palavra, dos princípios e valores que a gente carrega, sabendo das nossas dificuldades, sabendo das nossas facilidades, nossos pontos fracos e fortes, e como nós nos comportamos com relação a essas coisas, que aí é o tipo de quê? Do nosso temperamento, né? Então, na verdade, Deus conhece, né, a nossa personalidade. E ele nos fez com uma personalidade única. E Deus não vai mudar a nossa personalidade, mas ele vai trabalhar o nosso temperamento. O temperamento é na escala do que Paulo falou para Gálatas, acerca do fruto do Espírito. E aí ele fala dos atributos, ou seja, das características. Veja, não são os frutos do Espírito, é um fruto só, é o fruto do Espírito que ele fala. E aí, obviamente, que como um fruto, pega uma mexerica, por exemplo, né? Ele tem vários gomos, né? E aí ele vem falando das partes envolvidas no fruto, ou seja, dos gomos da mexerica. Imagine isso. Aí ele fala longanimidade, domínio próprio, mansidão e etc. Então, como que nós temos que desenvolver o nosso temperamento? Colocando ele em submissão ao quê? Aos princípios e valores éticos, morais, de maneira transparente, de maneira sincera, com a gente mesmo. Porque não adianta a gente querer enganar a gente mesmo. A gente pode querer enganar todo mundo, menos a gente mesmo. E Deus, tampouco, né? Então, nessa condição de líderes, efetivamente, nós precisamos prestar muita atenção para que o nosso caráter seja cada vez mais íntegro, transparente e honesto, e seja forjado e blindado dentro desse tripé de sustentação dele, que é integridade, honestidade e transparência. Né? Esse é o tripé de sustentação de um caráter reto e íntegro diante de Deus. Então, como que a gente desenvolve isso? Dessa maneira. Primeira coisa é sabendo e sendo sincero com a gente mesmo, sabendo das nossas fraquezas, sabendo dos nossos potenciais, dos pontos fracos e fortes nossos, entendendo o nosso temperamento, né? E compreendendo essas coisas, trazer isso para o enquadramento do quê? Dos valores e dos princípios que Deus nos ensinou. E aí a gente vai forjando o nosso caráter e vai desenvolvendo a nossa liderança. Né? É assim que a gente desenvolve a liderança, né? Em todo momento buscando esse ajuste. É como um ajuste mesmo, é como se fosse um parafuso sendo apertado, né? Aí dentro de duas partes que tem movimento. Né? Pensa que tem um parafuso aqui unindo duas partes aqui, e essas duas partes aqui têm movimento. Conforme essa parte e essa parte aqui de baixo e a de cima se movimentam, a tendência desse parafuso é ir afrouxando. Né? Então, é aqui que entra o nosso caráter. Nosso caráter é o parafuso. Né? Aqui são as nossas fraquezas, né? E aqui são o quê? Os nossos potenciais, as nossas fortalezas. Os pontos fracos e os pontos fortes. E aqui no meio estão os princípios e os valores, né? Dentro do parafuso. Então, a gente tem que, toda hora, arrochar isso aqui, apertar, para que isso fique firme e para que isso não se desloque. Para que, efetivamente, o nosso potencial, imagine que o parafuso e a rocha, sempre fique alicerçado aqui, dentro daquilo que é o princípio e o valor de Cristo, e aqui as nossas fraquezas aqui embaixo, os pontos fracos do nosso temperamento, não corrompam isso aqui e se junte de novo com os nossos pontos fortes. Entendeu? Sempre. Ok? Então, é importante a gente ter um exercício sincero com a gente mesmo dos valores e honestidade que a gente precisa ter. Né? No entanto, um líder que tem a mentalidade posicional, ou seja, alguém que usa de sua posição e de seus direitos para liderar as pessoas, não é capaz de enxergar o valor que elas possuem e foca apenas em controlá-las. Isso é algo muito importante. Né? A mentalidade posicional quer dizer,
que em todo momento a gente, como líder, vai querer se sobrepor ao liderado. Né? E aí, como é que nós vamos desenvolver o exercício dessa nossa liderança? Sempre usando do direito que a gente tem como líder para se sobrepor ao liderado. E aí, o que vai acontecer? A nossa visão, geralmente, vai acontecer que ela vai ficar cada vez mais afunilada e nós não vamos conseguir enxergar o potencial que as pessoas têm. E aí, a gente efetivamente não vai desenvolver as pessoas, que é o fator principal do líder, que é a função principal do líder. Aliás, depois, mais para frente, eu vou falar um pouquinho disso. Que não é só desenvolver pessoas ou liderados, que é formar outros líderes. A principal função, atribuição e atributo do líder é formar outros líderes. Muitos falam que é formar liderados, né? Formar pessoas, mas eu digo que é mais do que isso, é formar novos líderes. Nosso desafio como líderes é formar novos líderes, né? E não só seguidores, e não só liderados. E aí, quando a gente se utiliza dessa posição de líder, a gente, dessa verdade posicional nossa de líder, a tendência que a gente tem é de querer controlar e manipular as pessoas. Porque a gente sempre vai querer as pessoas embaixo da gente. Sempre vai querer elas no nosso mando e no nosso comando. Porém, é justamente não utilizando dos direitos que a gente possui, como líderes sobre os nossos liderados, mas sim do poder de influência que nós temos, de incentivo e de exemplo, né, que nós, como líderes, crescemos. Então, o principal veio de uma liderança sadia, que eu estou trazendo aqui à luz para vocês, é justamente esse. Nós não nos utilizarmos do direito que nós temos pela posição que ocupamos como líder, mas sim da influência, do incentivo e do exemplo que nós somos para os nossos liderados. Isso vai fazer com que não só nós cresçamos, mas forjemos o nosso caráter constantemente, como também nós desenvolvamos com os nossos liderados uma relação de liberdade e de inteiro crescimento sem limite. Aí não a gente não vai ser aquele líder que vai sempre querer que o liderado cresça até onde a gente está, mas nunca passe a gente. E a gente sabe e conhece, eu pelo menos conheço alguns e já convivi, já vivi com alguns, líderes assim. Então, quando a gente se coloca nessa posição como líderes, se o nosso liderado sobrepor a estatura e a altura nossa, para nós é um prêmio, da soberana vocação daquilo que Deus nos deu. Essa é a maior paga que a gente pode ter, ter um liderado se sobressaindo e sendo melhor e maior que a gente. Esse é o maior pagamento que o líder pode ter. Esse é o ângulo de visão que a gente tem que ter. Mas um líder só consegue enxergar isso e se regozijar com isso e se fortalecer com isso quando ele não se utiliza da sua posição, da sua verdade posicional como líder. Porque senão ele vai querer controlar. Ele vai querer cercear a liberdade do liderado. Agora, se ele liderar pelo exemplo, pelo poder da influência e através do incentivo para que os seus liderados cada vez cresçam mais, sendo um incentivador disso, então, com certeza, ele vai criar um ciclo virtuoso totalmente diferente, que vai levar os seus liderados para um crescimento exponencial e que vai sempre deixá-los numa condição de livres. Como eu já falei para vocês, um livre nunca prende outro livre. Um livre não prende ninguém. Quem é livre não quer prender ninguém. Então, é trabalhando e aprendendo com os nossos liderados que, na verdade, a gente estabelece esse ciclo virtuoso de crescimento mútuo. E aí entra o que a Bíblia fala, que é um machado afiando o outro. Porque quando o líder exerce a sua função através da influência, através do exemplo e através do incentivo, o que acontece? Ele mesmo vai se retroalimentando, porque ele vai acionando um outro princípio da reciprocidade da semeadura e da colheita, porque ele vira um grande transbordador, na vida das pessoas.
né? Um grande semeador na vida das pessoas. Então, ele traz isso para um contexto em que ele aciona o princípio do que é dando que se recebe, então ele cresce mais e faz as outras pessoas crescerem também, né? E um bom trabalho em equipe começa com a iniciativa por parte do líder de fazer o quê? De conhecer as pessoas, visando entender quem elas são, quais são as suas necessidades e como elas precisam ser ajudadas. Esse é o ponto inicial de toda base de liderança, né? Eu vejo muitos líderes que começam a liderar pessoas e que não conhecem as pessoas, né? Coloca dentro de um padrão, de um módulo de piloto automático, de um exercício de liderança, sem trazer o conhecimento. Então, o conhecer as pessoas é o primeiro pilar, a primeira estrutura que um líder tem que exercer no exercício da sua liderança. Para que ele possa entender, né, quem elas são de verdade, quais são as necessidades que eles têm e como eles precisam ser ajudados. Não é como eu quero ajudar. Tem muito líder que quer ajudar seus liderados como ele acha que ele tem que ajudar, né? Aí o liderado precisa de pão, ele quer ajudar com leite. Aí ele dá leite para todo mundo, mas nem todo mundo precisa de leite. Tem uns que precisam de pão, tem uns que precisam de manteiga, tem uns que precisam de arroz. A necessidade de um não é de outro, um grupo sempre é diverso. Mas tem muitos líderes que só dão aquilo, que querem que todos sejam enquadrados dentro de um padrão, como se houvesse um padrão de necessidade. Ah, mas pode haver dentro de um grupo um padrão que tenha uma necessidade em comum para todos? Pode, mas isso não torna todos iguais com as mesmas necessidades. Pode ser que tenha uma necessidade em comum dentro de um grupo específico reunido sob um contexto de uma liderança. Ok. Mas isso não torna todos iguais e não anula o fato de que cada um precisa, de maneira personalizada, assim, ser supridos em algumas necessidades específicas para que eles possam crescer de maneira mais efetiva e mais eficaz. Então, é muito importante nós entendermos esse lado, né? Até aí, tudo bem? Estamos avançando? Beleza. Qual que é o segundo nível da liderança? Permissão. Isso tudo que você falou é só o primeiro? Só o primeiro. Tá palata É feijoada, mano. Aqui agora é feijoada. Estudo aqui é feijuca, mano. É alimento grosso. Aqui é para quem quer crescer. Não, pastor, isso aí tá. Eu vou colocar isso aí, eu vou estudar de novo e vou fazer uma palestra sobre isso. Isso aqui é para empreendedor, isso aqui. Com certeza, certo? Você é doido? Serve para tudo, para nossas vidas. Não, faz todo Serve para sentido. empreender, serve para família, serve para relacionamento de amizade. Não. Qual que foi? Não, só me repita, qual que é o primeiro? Só para eu anotar aqui, porque você falou tanta coisa que... O primeiro é posição. Posicionamento. Tá. Depois eu vou ver tudo de novo, né? Vou mandar algumas anotações para vocês. Eu mandei transcrever aqui no Inteligência Artificial, não sei se vai depois, deve aparecer no seu e-mail depois. Ah, legal, beleza. Senão, a gente tenta juntar o que está transcrito com algumas anotações que eu tenho aqui no meu bloco de notas, e aí eu... Hoje a Inteligência Artificial faz isso é muito bom. Vai. O segundo é? Você vai começar agora? Permissão. Eu pensei que já estava no quinto. Permissão. Tá, beleza. Vamos lá. Permissão. Se não der para abordar os 5 hoje, se ficar muito comprido hoje, a gente continua na semana que vem. Tá? Mete ficha, pastor. Bora. Vamos deixar fluir aqui para eu ver como que o Espírito nos leva. Né? Então, permissão. O que nós temos que começar a entender? Que com a construção das relações interpessoais que a gente tem ao nosso redor, a gente tem que entender que essas relações com essas pessoas, elas passam a nos seguir por vontade própria, né? Garantindo a permissão de liderar.
Ou seja, numa relação de liderança saudável, não coercitiva, não imposta, né, que não é de cima para baixo, que é a maior e a mais legítima, e na minha singela visão e opinião, a única que de fato é legítima como uma liderança saudável e plena, é a liderança que não é impositiva. Isso eu sempre falo, ensino, eu falo para a Gi, para minha filha, a vida inteira isso, e sempre falo para ela, falo, liderança não se impõe, liderança se conquista. Né? Então, isso sempre, principalmente em ambientes corporativos, já que você estava falando sobre empreendedorismo até, Daniel, eu sempre falei isso, né? Sempre vi muitos, por exemplo, até pessoas que vão subir de cargo, obter um cargo melhor de projeção de liderança e etc, etc. Fala, olha, não adianta querer, como seu líder, pegar e instituir você agora, você é o novo gerente, você é o novo diretor, você é isso, você é aquilo. Beleza. Existe sim uma necessidade de formalização de ritos formais que fazem parte de uma ordem, de uma decência dentro de uma organização, certo? Mas isso, na verdade, é mera formalização e informação. Isso não dá, isso é o ponto inicial da posição. Esse é o número 1. Mas o número 2, que é a permissão, isso não te dá permissão das outras pessoas para serem lideradas por você. Na verdade, você só vai ter permissão a partir do momento da conquista. Não adianta nada eu impor você se você não conquistar seus liderados. Você vai ter uma liderança coercitiva, ou seja, mandatória, que sempre vai ser de cima para baixo. Você vai ter que mandar. E uma liderança que se desenvolve em cima de mando e de comando, única e simplesmente, sem a permissão das pessoas para liderar, sem a conquista, o que acontece? A primeira escorregada que o líder der, ele sai da cadeira, a equipe se rebela e se desfaz. E as relações começam a ter dissensão, facção, contenda, briga, porfia, rebelião. É o ambiente perfeito para isso. Por quê? Porque as pessoas não são convencidas. E por não serem convencidas, por não estarem convencidas, elas vão fazer aquilo por obrigação. E aí, fazendo isso por obrigação, elas sempre vão fazer isso de maneira limitada, sempre com limitação, elas sempre vão fazer o mínimo necessário, elas nunca vão dar o a mais. Individualmente, e com certeza também o grupo nunca vai dar o a mais. Por quê? Porque elas não se sentirão, as pessoas, nós temos que entender que nós estamos lidando com pessoas. As pessoas não se sentirão pertencentes ao processo. Elas vão se sentir robô, que nem Cone. Robô, Cone. Tá lá, faz, não faz. Sim, não, pode, não pode. Elas nunca vão se sentir integradas e pertencentes ao processo, à equipe, ao ambiente. Então, isso vira por obrigação. Tudo aquilo que você faz por obrigação, você faz com limitação. Você nunca vai ter uma equipe de alta performance, de liderados, se esses liderados estiverem sendo liderados sem conquista por obrigação. O fazer alguma coisa por obrigação já conota uma limitação implícita dentro do processo. Que quem faz por obrigação faz o mínimo necessário e olhe lá. Ele nunca vai além. Ele sempre vai fazer aquilo que lhe pedem. Sabe o colaborador que deu 6 horas da tarde e bateu o sino na fábrica, na linha de produção, ele joga a caneta, para tudo, está no meio da produção, ele para tudo, deu o sinal que deu 6 horas. Lembra quando a gente ia para a escola, que tocava o sinal da escola? Eu, pelo menos, muitas vezes ia obrigado para a escola. Tocava o sinal, já estava na porta com o pé para fora. Só tocar o sinal que eu já me mandava. Vixe, já estava com a bolsa lancheira no colo, tocava o sinal, já quase levava a porta da sala no peito. Por quê? Fazia por obrigação. Era o mínimo necessário.
Quando a liderança é exercida por obrigação, os liderados sempre vão fazer o quê? O mínimo necessário. Nunca vão sair desse patamar. Não há desenvolvimento real e verdadeiro. Via de regra, obviamente. Ok? Então, nós podemos entender que as principais vantagens desse segundo nível de liderança, que é a permissão, é que as pessoas farão e terão um maior prazer pelo trabalho, pelo ambiente mais saudável, serão mais comunicativas, mais autênticas, inspirarão mais confiança umas às outras, terão mais respeito umas com as outras e mais consideração uns com os outros. Né? Quando a gente lidera com a permissão, a gente cria uma atmosfera e um ambiente propício para o desenvolvimento, para a integração, para o pertencimento, para o desenvolvimento. Então, como eu falei, a gente não impõe liderança, a gente conquista. E quando a gente conquista, né, então vou dar um exemplo meu aqui com vocês. Né? Hoje, eclesiasticamente dizendo aqui, certo? Eu sou líder de vocês. Mas eu impus isso alguma vez para vocês? Nem convidar eu convidei. Alguns nem convite eu fiz. Né? Começaram a estar comigo, por quê? Porque se identificaram, blá, 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 uma série de coisas. Mas então, a partir do momento que você me elegeu para ser teu líder, certo? Você me deu a permissão para eu te liderar. Então, aí, o que acontece? A gente estabelece um ciclo virtuoso dessa liderança. De pertencimento, de envolvimento, de estímulo, de respeito mútuo, né? Traz um ambiente, uma atmosfera do ambiente que a gente participa saudável, de uma comunicação aberta, transparente e clara, né? De confiança. Né? Sempre falo, nós estamos num ambiente de confiança, de respeito, de consideração de um para com os outros. Por quê? Porque existe uma permissão dada, né? Não existe uma imposição. Isso é muito importante. Amém? Nesse ponto, a gente também pode citar, como exemplo de líder, esse líder que valoriza e se importa com as pessoas de fato. Né? Cujo o estímulo e respeito por todos, né, traz impacto direto, positivo e de fortalecimento da liderança. Porque quanto mais eu consigo impactar os meus liderados, mais forte eu fico como líder. Porque mais eu vou ter permissão, mais eu vou ter liberalidade, mais eu vou ter liberdade de avançar e de crescer, porque todos se sentirão seguros, todos se sentirão pertencentes, todos se sentirão integrados, né? E todos entenderão e buscarão as mesmas coisas. Então, se acaba com aquele ambiente de disputa predatório, né, que existe quando existe um mando e uma liderança de mando e de comando. De um querendo matar o outro, um querendo pisar em cima da cabeça do outro, um querendo atropelar um outro a qualquer custo. Né? Mas uma coisa que a gente tem que ter ciência é que, como líderes, nós nunca vamos conseguir agradar a todos. E o maior exemplo disso é o nosso Senhor Jesus. Né? Nós nunca vamos agradar a todos. E nós não temos que fazer nada para agradar, nós não temos que liderar os nossos liderados para agradar eles. Né? Nós temos que liderar eles para fazer funcionar. Né? E para fazer funcionar, muitas vezes, como líder, nós vamos ter que manter um lado mais duro, mais austero mesmo, e produtivo. Né? Tendo sempre em mente as pessoas na equação do todo. Porque são pessoas, e pessoas são complexas, pessoas... Né? Pessoas são, que nem dizia, vocês não vão lembrar disso, mas tinha um presidente do Corinthians, antigamente, chamava Vicente Mateus, que ele falava, né, que futebol é uma expressão futebolística, né, que falava que futebol é uma caixinha de surpresa, né, um jogo de futebol é uma caixinha de surpresa. E as pessoas são uma caixinha de surpresa mesmo, né, diário. Né? Conviver com as pessoas, ser humano é uma caixinha de surpresa. Né? E nós temos que entender que nós temos que conviver com isso.
né? Entretanto, qual que é o ponto que a gente precisa ressaltar e reforçar aqui? Que você, como líder, tem que ser você mesmo, que você tem que se conhecer, que você tem que assumir as suas falhas e aprender com os seus erros, né? Um líder não é perfeito, mas sempre deve ser alguém em que todos possam confiar. E para mim esse é um ponto que a maioria da liderança erra e peca, querendo ser perfeito, querendo ser super-homem, ser super-mulher. O líder ele não é super-homem, não é super-mulher e ele não é a perfeição. Se nós estivéssemos já na estatura de varão perfeito, a gente já não estava mais aqui. Deus já tinha passado a régua e a gente já estava no céu com ele. A Bíblia diz que nós estamos caminhando, nos esforçando para atingir a estatura de varão perfeito. Nós não estamos perfeitos ainda. Como nova criatura, já recebemos em Cristo Jesus a perfeição. Mas não esquece que nós temos um passado pregresso do sistema do mundo e das nossas vidas. E que nós estamos aqui numa caminhada, buscando o quê? Essa perfeição. O Senhor já nos deu essa condição de sermos perfeitos, mas nós estamos no processo, nos tornando a cada dia. Como o justo, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai crescendo mais e mais. É o processo, nós estamos no processo de aperfeiçoamento. Então, nós temos que ter essa consciência, né, de que nós não somos perfeitos. E nós não podemos nos colocar nesse pedestal de perfeição, daquele que nunca erra, daquele que nunca falha. Muito pelo contrário. Qual que é o principal atributo que esse a gente não pode negociar e que a gente não pode deixar ser corrompido? É a confiança. Né? E qual que é o principal alavancador da confiança entre o líder e o liderado? É saber reconhecer os seus erros e ser transparente com eles, nas suas falhas e nos seus erros. Esse é o ponto que eu vejo muito líder errando. Muitas vezes o líder quer o quê? Quer esconder as falhas, quer esconder os erros, quer estar num pedestal de super-homem, de super-mulher, sendo o Mr. Perfeição, né? Quer jogar para debaixo do tapete os erros, as falhas, etc. Quer sustentar uma posição que não tem, que não é e que não está, um status, né? Uma posição, um status de que realmente não existe, é equivocado, porque nenhum de nós está nessa posição ainda, nós estamos no processo, como eu disse. E aí, para sustentar essa posição, faz isso a qualquer custo. Só que um dia a casa cai, porque não tem jeito. Ninguém consegue sustentar as falhas, os erros e colocar isso debaixo de uma blindagem que, em determinado momento, elas não vêm à tona. Até porque, para sustentar falha e erro, o que acontece? As pessoas acabam abrindo mão do subterfúgio do quê? Da mentira. Então, só o fato de ele querer mostrar e ser aquilo que ele não é, ele já estabelece algo que é mentiroso. E aí, como dizia o velho ditado, mentira tem o quê? Né? A mentira, ela vai ser descoberta, não tem como. É uma questão de tempo. Então, é importante a gente entender que, dentro desse contexto, qual que é o principal... Então, quer ser malandro? Quer ser um líder malandro? Então, seja um líder malandro inteligente. Mostre as suas falhas. Admita as suas falhas e os seus erros. Seja um malandro do bem, seja um malandro inteligente. Porque quando você mostra e expõe as suas falhas, admitindo os seus erros, certo? Você vai mostrar que, tanto quanto o seu liderado, você também tem as suas limitações. Quando você admite elas e tem consciência delas, você vai admitir isso, vai ser transparente com isso. E o que vai acontecer? Porque uma vez que você teve a permissão para liderar aquela pessoa, por mais que aquela pessoa não concorde com você, por mais que você tenha feito algo absurdão, o que vai acontecer? Em vez de aquela pessoa ir contra você, ela vai fazer o quê? Ela vai servir de suporte para você sair daquele teu erro e não errar mais.
O teu próprio liderado é o que vai te ajudar a não cometer mais o erro, vai te ajudar a ser melhor. Por quê? Porque, de fato, ele vai servir de suporte para você. Né? Então, admitir o erro, expor as falhas, é um atributo uma posição de integridade, de transparência e de honestidade que é fundamental para toda liderança. Né? Quantas e quantas vezes? Esse é um exercício que eu faço direto. Eu errei, dou exemplo dos meus erros, inclusive. Ó, errei aqui, errei. E quando nós estamos dentro de uma situação, várias e várias vezes, putz, fiz isso aqui, errei. Eu não devia ter feito isso por causa disso, não devia, errei, pisei na bola aqui, não sei o quê. Então, isso gera, primeiro, um ambiente relacional de confiança e um ciclo virtuoso de crescimento mútuo. Primeiro, que os seus liderados vão aprender com o teu erro, não vão precisar cometer os mesmos erros que você, e vão servir de suporte para você não cometer mais os seus mesmos erros. Porque em vez de te julgar, de querer te derrubar, de querer passar por cima de você, de querer te arrebentar e te expulsar, o que eles vão fazer? Eles vão te ajudar a se superar. Amém? Então, como sugestão para desenvolver as suas relações, né, como um grande líder, a gente tem que entender que a primeira importância que a gente tem que ter é nos conhecer e saber o que a gente precisa e deseja mudar e fazer, para então depois nós formarmos laços com os demais. Quero ressaltar isso, é importantíssimo nós nos conhecermos e entendermos, né, o que a gente precisa mudar e o que a gente precisa fazer para mudar. Para depois a gente estruturar os laços relacionais com os demais. Porque senão a gente vai construir isso em cima de mentira. É castelinho de areia. Né? E uma coisa que a gente tem que entender em mente, né, como líderes, a gente não pode ter medo de ter conversa difícil. E ainda que elas sejam difíceis, elas têm que ser cuidadosas e têm que ser francas. Sempre com os nossos liderados. O incentivo à melhoria sempre vai levar todos para frente. Né? E aqui é a regra de ouro que a Bíblia nos ensina. Né? Não faça para os outros aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Ou seja, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Essa é a regra de ouro. Essa é a regra de ouro. Né? Então, se a gente está como liderado, né, como que nós gostaríamos de ser tratado se nós estivéssemos como líderes? Então, vamos tratar os nossos líderes como a gente gostaria de ser tratado se a gente estivesse no lugar deles. E etc. E vice-versa. Entendeu? O tal do vestir o paletó do outro é a melhor coisa que tem. Né? Para a gente desenvolver uma liderança eficaz e uma liderança sadia. Amém? Podemos seguir? Boa? Então, fechou. Vamos mais um? Dá mais um tempinho aí? Mais 15 minutos para a gente fechar mais um, terceiro nível? Pode ser? Então, vamos embora. Vamos aqui. O terceiro nível é o nível da produção. Então, primeiro, posição. Segundo, permissão. Agora é a hora que o pau vai torar. A hora do quê? De produzir. E a gente tem que entender que resultado é fundamental para avançar os níveis de liderança. Entregar valor para melhorar as equipes, as empresas, as igrejas, enfim, as instituições que a gente está representando ou está liderando. Né? O resultado ele é fundamental para o avanço. Né? E são os níveis de liderança e de entrega dessa liderança que efetivamente
vão fazer esses resultados acontecerem. É o que eu sempre falo, meu, não deu resultado, quer achar o culpado, é o líder, não tem outro. Ah, mas vamos falar de venda, vai. A equipe de venda não vendeu. Esse mês não vendeu. Ah, porque o vendedor A não fez aquilo, porque o vendedor C não entregou aquilo, porque o vendedor B não compareceu, não cumpriu a meta, porque o outro não sei o quê, blá, blá, blá. Tá bom, de quem que é a culpa? É do líder. Sempre o cabeça é o responsável. Então, não importa, ainda que todos da tua equipe tenham falhado ao mesmo tempo, a responsabilidade é sua. Não importa. E um líder íntegro, honesto e transparente e sincero, ele sempre, independente dos culpados, vai assumir a responsabilidade. Porque, em última análise, ele é que é o responsável para levar as pessoas a entregarem os resultados. E os resultados são feitos da soma dos resultados individuais. O resultado da equipe ou da corporação, da instituição, etc., ele é feito da soma dos resultados individuais de cada um. E o líder é um grande maestro que tem que orquestrar todos dessa grande orquestra a estabelecerem a sinfonia do resultado. Sempre. Ele é o grande maestro do negócio. Ele é o que orquestra toda a parada. Se o negócio desafinar e não dar resultado, a culpado é ele. Então, para tanto, a gente tem que entender que o líder deve liderar pelo exemplo, mostrando suas ações e também o caminho para a produtividade, de forma que os demais, ou seja, que os liderados, o sigam. Ou seja, não vai fazer cada um o que quer, o que acha que tem que fazer. Vai fazer da maneira que acha que tem que fazer. Vai fazer de acordo com o que ele tem de exemplo que tem que fazer. E o exemplo, ele não só aponta para onde, mas também aponta o como. Então, exemplo, olha, eu já fiz X milhões de produção vendendo esse copo aqui, certo? Eu já fiz. E agora nós vamos fazer mais 1 milhão. Eu já estou apontando para onde que nós vamos fazer. Olha, para fazer isso, eu fiz assim, assado, cozido e frito. Eu estou dando o exemplo. Então, é nessa trajetória que tem que ser estabelecida uma liderança sadia, pelo exemplo. Uma frase que eu sempre falo, que não é minha, também nem sei quem que é o autor, mas é uma frase que eu sempre falo que para mim é uma grande verdade, né? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, quando a gente lidera pelo exemplo, efetivamente as pessoas vão nos seguir, vão ser arrastadas por esse exemplo. A iniciativa do líder sempre traz uma visão mais ampla e que vai contagiar as pessoas, né? Que, por sua vez, vão perceber que podem realizar mais do que imaginavam e vão ser impulsionadas, gerando mudanças positivas para o todo. Sempre o líder tem que ser o cara da iniciativa, é o cara que puxa a fila. O líder é o cara que vai na frente, é a linha de frente. Esse é o líder. Então, nós temos que entender que nessa fase da liderança, a gente vai também passar por alguns desafios e algumas dificuldades, né? E a entrega de resultado é um compromisso que o líder assume, sendo responsável pelo sucesso da equipe como um todo. Porque é ele que vai tomar as decisões complexas que vão envolver no meio do caminho. A decisão é dele. Então, em última instância,
também o mérito ou a culpa também é dele. A Bíblia diz, a quem mais é dado, mais é cobrado. Não tem como ser diferente. E quando a gente é um líder que produz, quando a gente é produtor, entenda o seguinte, nós sempre vamos atrair pessoas produtoras. Mas o sucesso da produção envolve saber priorizar os seus recursos e atividades para fazer muitas coisas da maneira certa. Então, primeiro, lei da atração, né? Então, nós temos uma característica nossa específica de resultado, ter uma liderança orientada para o resultado, ter uma liderança orientada para a produção, ter uma liderança para a proatividade, etc. Então, nós vamos também atrair pessoas que também façam assim. É aquilo que eu sempre falo de propósito, e aqui cabe o mesmo exemplo, né? Ou ele atrai ou ele repele. Então, as pessoas que têm o mesmo perfil, a mesma característica, que buscam as mesmas coisas, vão ser atraídas, vão grudar e vão junto. Aquelas que não concordam com isso, que não suportam, elas vão naturalmente ser repelidas. Elas não vão aguentar fazer parte do processo, ficar junto, né? Então, dentro disso, a gente entende que o sucesso da produção, no sucesso da produção, para a gente obter sucesso na produção, nós vamos ter que priorizar, primeira coisa, os recursos, né? E depois as atividades, ou seja, os procedimentos, o como fazer, né? Para que a gente possa fazer todas as coisas de maneira, lembra da sinfonia? De maneira bem orquestrada, bem sincronizada e bem sintonizada. Porque é isso que vai trazer o resultado. Isso é que vai trazer a produção. Ok? Então, para a gente construir isso aqui, de novo, eu quero tocar nesse ponto. Para a gente construir uma equipe de alta performance, uma equipe de resultado, uma equipe orientada para a produção, não tem como. O primeiro passo a gente tem que conhecer a nós. Eu já toquei nesse ponto lá no segundo nível, mas eu quero tocar de novo. Não tem como nós orquestrarmos essas pessoas sem conhecê-las. A gente tem que conhecer, óbvio, né, que também é um processo. É um laço relacional, né, que é processual. Então, não é do dia para a noite, mas a gente tem que, no mínimo, ir conhecendo os contextos das pessoas, de vida, de história, de momento delas, e cada vez mais buscando este envolvimento e esse conhecimento para poder trabalhar essas pessoas, né? Identificando os pontos fortes e fracos de cada um deles, e aí é a equação, né, básica que a gente fala, que parece muito lógica e que de fato até é lógica, mas que muitos líderes pecam nela, né? Por também querer criar padrões empacotados, né, para liderar um grupo que é feito de várias pessoas da mesma forma. Óbvio que você, de novo, repito isso, existem algumas coisas que são coletivas, certo? Mas o fato de elas serem coletivas, elas não pressupõem que não existe a personalização na relação, na função, na atribuição e no desenvolvimento de cada um, porque cada um vai ter um potencial de desenvolvimento, cada um vai ter um potencial de crescimento, cada um vai ter um tempo e um momento para que isso ocorra, que vai ser totalmente distinto um do outro. Mesma coisa que a gente pegar um time de algum esporte, um time de futebol. É a mesma coisa. É um time. Existem regras. Todo mundo precisa treinar. Isso é coletivo. Todo mundo tem horário para chegar. Isso é coletivo. Todo mundo tem obrigação de estar afiliado ao clube. Isso é coletivo. Todo time precisa se submeter ao técnico. Isso é coletivo. Todo jogador precisa fazer exame médico periodicamente, a cada um mês. Isso é coletivo. Então, existem coisas que são para o grupo, que são coletivas. Agora, cada um joga numa função, cada um tem uma função e uma atribuição, cada um tem
as suas peculiaridades, seus pontos fortes, seus pontos fracos. E aí, qual que é o principal atributo do líder? É o quê? Potencializar os pontos fortes e neutralizar os fracos. Então, o líder precisa sempre trabalhar nessas duas pontas do seu liderado. Potencializando os pontos fortes e neutralizando os pontos fracos. E para ele fazer isso de maneira personalizada, ele precisa fazer o quê? Conhecer. Precisa conhecer as pessoas. Né? Então, Jesus, quando deu o exemplo e foi separar os seus discípulos, lá os apóstolos, os 12 apóstolos, os discípulos, o que ele fez? Então, de novo, a experiência de porta e a experiência de caminho. O que a Bíblia nos ensina na relação de paternidade e filiação? Liderança, certo? A Bíblia fala assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar. O Senhor não falou, ensina a criança o caminho. Ou seja, não é para apontar o caminho e falar, ó, vai por ali. Ali é o caminho. Não. É no caminho. Ou seja, pega na mão da criança e percorre o caminho com ela, ensinando ela no caminho. No percurso. Junto. Andando junto. Então, existe a experiência da porta que dá o acesso, mas existe a experiência do caminho, que gera o quê? O relacionamento. O pertencimento. E, por consequência, o quê? O desenvolvimento de um e de outro. Um machado afiando o outro. Porque é no caminho que as coisas vão acontecer. É no caminho que a gente vai identificar, no caminho que a gente vai se conhecer, no caminho que a gente vai se treinar, no caminho que a gente vai se ajudar. É no caminho que nós vamos ter experiência. É no caminho. É o que Jesus falava para os discípulos, para os apóstolos. Larga, parada aí, cola junto aqui e vamos andar. Como que ele ensinava a galera? Andando junto. No caminho. Pelo exemplo. Então, vinha uma situação. Aí acontecia a situação. Aí, o que acontecia? Vira e mexe, vocês vão ver nos evangelhos, né, que ali mostra a trajetória de Jesus, como ele andava junto com a galera, e volta e meia ele parava e falava, usava aquela situação, falou, ó, vocês viram o que aconteceu ali? Então, vocês entenderam? Não, não entenderam. Porque muitas vezes ele mesmo puxava, falou, por que vocês estão questionando ainda? Pô, vocês não entenderam o que aconteceu? Então, peraí, deixa eu pegar a lousa, deixa eu explicar para vocês. Vira e mexe, ele fazia isso. Ou os seus próprios liderados perguntavam para ele, mas Jesus, por que aconteceu assim? Por que aconteceu isso e não aquilo? Por que o senhor fez isso e não aquele outro? Ou seja, a gente só consegue fazer isso caminhando junto. Não tem como. Então, é essencial, né, nós estabelecermos esse caminho. E é óbvio que toda a liderança, e por isso que é importante nós, quando estruturarmos as equipes, sempre entendemos esses níveis de liderança e estruturarmos as nossas equipes com os níveis também, formando novos líderes. Por quê? Porque chega num determinado momento de crescimento, de exponencialidade do tamanho da equipe de liderados, certo? Que fica impossível, impraticável uma pessoa, um líder só, liderar toda aquela galera. Então, por que você, como líder, tem que fazer outros líderes? Para fomentar o quê? O crescimento. Porque se você formar só liderados, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que você vai se limitar, ou vai explodir, ou vai rachar, ou vai dividir. Não tem como. Não tem como. Tem que formar líderes, novos líderes, porque aí esses líderes, você forma... Então, Jesus formou 12. Aí os 12 ele falou, vão e vai embora. Aí esses 12 formaram outros. E assim foi, formando líderes. Líderes formando líderes. Então, vamos falar do contexto nosso de igreja, como é que a gente faz? Hoje, beleza, nós estamos aí 20 e poucas pessoas, legal. E ainda assim não dá tempo de, né? Tem uns eu conheço mais de próximo, outros menos, uns eu conheço mais a história, outros menos também.
né? E, obviamente, que a gente tem que entender que isso é um relacionamento que pressupõe a mutualidade, né? Ou seja, tem que ser mútuo, né? A pessoa também precisa dar a permissão e, depois que permitir, se deixar liderar, né? Porque também a Bíblia nos disse que chegaria nesse tempo, né? Muitos escolheriam líderes conforme o seu coração, que diriam aquilo que eles querem ouvir, não aquilo que eles precisam ouvir. Então, aí, já existe aqui um contexto que a gente pode entender. Qual é o tipo de líder e qual é o tipo de liderado. E, infelizmente, tem muitos líderes hoje que têm se corrompido. E, sob o contexto de querer trazer mais liderados e querer um grande volume, querer quantidade, querer isso, querer aquilo, ou seja, vai articulando o ambiente e falando aquilo que as pessoas querem ouvir, e não aquilo que elas precisam ouvir. Ou seja, é o líder que vai passando o pano na cabeça de todo mundo. Isso não gera transformação, isso não gera crescimento. Pelo contrário, isso gera estagnação e uma grande possibilidade de regressão. Né? Mas a Bíblia diz que... Vamos procurar esse versículo? Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar para vocês. Deixa eu ler o contexto dele aqui. Segundo Timóteo 4. Aí. Vou pegar 2 Timóteo 4. Deixa eu pegar aqui o versículo certo. Peraí. 2 Timóteo 4. Vamos ler do 1 em diante. Deixa eu ler para vocês aqui. Eu vou ler na NVT, Nova Versão Transformadora. Aqui, eu lhe digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer seu reino. Aqui é Paulo dando instrução a Timóteo. Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Padrão de liderança. Vamos pegar aqui, ok? Padrão do líder segundo a instrução bíblica. Sempre estar preparado. Em tempo e fora de tempo. Quer a ocasião seja propícia ou não, não importa. Você tem que estar sempre preparado, porque você nunca vai saber o momento que você vai ser exigido. Sempre tem que estar preparado. Preparado de que maneira? Para corrigir, repreender e encorajar com paciência e sempre trazer o ensino. Bom ensino, que aqui é a palavra. Bom ensino, que ele fala no contexto, é o ensino segundo os princípios e os valores de Deus. Então, o bom líder sempre tem que estar preparado, pronto, em qualquer ocasião, para corrigir, repreender, encorajar com paciência e ensinar. Aí ele fala, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres, tem outras versões dizem líderes, que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos.
Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Bem? Então, é o que ele está instruindo, o Paulo está instruindo o filho dele, Timóteo, né? Filho na fé. É que ele fala, ó, a galera vai vir e vai querer, vai te encher o saco, vai te pressionar para escutar aquilo que elas querem falar. Porque eles já não vão mais dar ouvido. O que vai acontecer? Você vai falar aquilo que tem que ser falado, as pessoas não vão aceitar e vão se mandar. É isso que o Paulo está falando. As pessoas vão te rejeitar. As pessoas vão encarnecer de você, vão apontar você, vão falar mal de você. É isso que Paulo está falando. Certo? Você vai sofrer, mas não tenha medo de sofrer. Mantenha-se sóbrio em qualquer situação. E não deixe de anunciar. Trabalhe para anunciar as boas novas e realizar o ministério que foi confiado para você. Ou seja, qual que é o teu propósito como líder? Qual que é a tua função, a tua atribuição? O que lhe foi confiado como líder? Então, mantenha a sua sobriedade e faça o que tem que ser feito, independente dos outros. Porque você não vai agradar todo mundo. Não tem como. E vão vir pessoas que vão querer escutar aquilo que elas querem escutar. E que você vai falar, elas não vão aceitar o que você vai falar. Já está aqui. Por quê? São as pessoas que não vão. Outras versões dizem que. Vamos ver, vamos colocar aqui comparativo. Quer ver? Deixa eu comparar outras versões aqui, outras traduções. Ó, vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos. E arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você seja moderado em todas as situações. Suporte o sofrimento. Faça o trabalho de um pregador do evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Ó, outras versões dizem: se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. E serão como que pessoas que sentirão coceira nos ouvidos. Se recusarão a dar ouvidos à verdade e se entregarão às fábulas. Aqui, ó, na versão fácil de ler. Digo na VFL, digo isto, porém, chegará o tempo em que as pessoas não vão querer mais ouvir o verdadeiro ensino. Pelo contrário, para agradarem a si mesmas, elas vão se cercar. Então, elas querem ser agradadas. Elas não querem ser confrontadas, elas não querem ser esticadas, elas não querem crescer, elas querem serem agradadas. Elas vão se cercar de mestres, de líderes que falarão somente o que elas querem ouvir. Elas se recusarão a ouvir a verdade e seguirão as lendas. Você, porém, deve se controlar em todas as circunstâncias. Suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista e cumpra muito bem o dever que Deus lhe deu. Oh, glória a Deus. Tomou, papudo? Vai. Ó, e você seja equilibrado e sofre as aflições e faz a obra que Deus te confiou. Certo? E cumpra seu ministério. Então é isso. Vai ter esse tempo. E o Senhor falou que esse tempo ia chegar. E se a gente for ver, chegou, filho. Chegou o tempo. Né? É um tal de, não, o pastor não falou, não sei o que, que esse pastor falou não tem nada a ver, não. Não, sei lá, estou me sentindo meio mal nessa igreja aqui, vou procurar outra. Mas quem que falou que você tem que se sentir bem na igreja? A igreja não é para você sentir nada, filho. A igreja é para você ser acrescentado por Deus. Deixa. Amém ou não amém? Amém. Amém ou ai de mim? Amém. Então, como líderes também, nós temos que aprender
a unir pessoas que se completem. Isso vai fazer com que todos produzam mais. E esse desempenho e essa produção seja exponencial. É aquilo que eu já falei para vocês e que semana que vem eu vou entrar de novo, como formação de equipe. Uniformidade, união e unidade. Essa é braba. Essa aí é... É a tríade da uniformidade, da união e da unidade. E, geralmente, o que os líderes acabam tendo a tendência de fazer? Querer ter uma equipe uniforme, né? Já começa botando roupa igual em todo mundo, né? E a uniformidade é o maior inimigo da exponencialidade. Essa foi boa, hein, Dani? Você gostou dessa, hein? É? Da exponencialidade. Peraí, que eu vou anotar essa tem que ser usada, essa tem que ser Essa usada. veio quentinha do céu, viu? Não, essa é o download veio, eu vi. Foi. Essa veio. A Essa veio quentinha do céu. uniformidade é in... expo... Muito bom. É. Como tem uma frase que foi John Maxwell que escreveu, que é um expoente da liderança cristã. Aliás, se vocês quiserem ler sobre liderança, quiserem ler sobre liderança fundamentada cristã, procure qualquer coisa do John Maxwell. Tá? Esse é o cara da referência de liderança cristã. Para mim, é uma das maiores referências da liderança cristã. Tem uma porrada de livro já traduzido aqui no Brasil também, enfim. O cara, inclusive, ele acho que ia estar acho que esse final de semana. O pessoal de Brasília trouxe ele para o Brasil aqui. Ele fala assim, porque uma boa equipe é sempre maior do que a soma de suas partes e pode realizar mais do que os indivíduos trabalhando sozinhos. É a força da união. Aí nós vamos, semana que vem eu vou trazer aquilo que Deus me deu de ensinamento. Não sei se todos vocês já escutaram ou não, mas eu já falei algumas vezes sobre isso, sobre a diferença da uniformidade, da união e da unidade. E o que matematicamente traz a simbologia para cada uma desses pilares, a uniformidade, da união e da unidade. Uniformidade é subtração, união é soma, unidade é multiplicação. Por isso que eu falei que a uniformidade é a inimiga da exponencialidade. E qual que é a amiga da exponencialidade? A unidade. Mas nós vamos entrar nisso semana que vem, que já estourou o tempo aqui, 9h15. Você vai entender, Dani. Já entendi. Você é doido, já entendi. Já entendi, já tracei até um negocinho aqui, ó. Ixi, rapaz. Essa aí, uma vez estudando sobre isso, essa Deus me deu. Essa da matemática foi o download do céu. Rapaz, Também. Essa Deus me deu. Eu falei, achei top. merece. Não, essa aí merece. Essa merece. Treinamento de liderança, de equipe, essa é brava demais. Certo? É isso aí. Então, hoje nós encerramos por aqui. Semana que vem nós vamos para o nível 4 e para o nível 5, que é... deixa para falar semana que vem, vai. Fala para semana que vem. Semana que vem, nós vamos para o nível 4, nível 5 e encerramos com essa questão, ou iniciamos com essa questão. Oi! Ah, lá quem está lá. Fala aí, bonitonas! Vocês estão no shopping, é? Passeando. Ó, não esquece de comprar meu presente, hein? Que agora em setembro é meu aniversário, dia 27, viu? Hashtag. Ó, fica a dica, viu? Aproveita que vocês estão no shopping e deixa Deus te usar, viu, filha? Dá lugar para Deus com força. Amém! As duas bonitonas, a Thay e a Fabi. Beijo para vocês, lindas. Beijos. É isso, meus queridos valentes de Deus. Vamos finalizar aqui, que já é 9h15 hoje.
E semana que vem, então, a gente fala sobre uniformidade, união, unidade e finalizamos os outros 2 pilares. Fechou? Beijo no coração de vocês, amo vocês. Façam Amém. esse maravilhoso Amém. descanso de renovo, de revigoramento, de renovação. E que, se Deus permitir, amanhã vocês acordem prontos, aptos e novos em folha para um dia extremamente produtivo e vencedor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Não se Amém. esqueçam que Deus dá aos seus enquanto dormem. Ele é o guarda de Israel. Ele não dorme, não dormita. Enquanto nós estamos dormindo, ele está trabalhando em nosso favor. Então, Amém. pega uma aí que eu aprendi com Deus também. Antes de dormir, já agradeça pela porção que ele vai trazer. Isso é fé. Entendeu? Já agradece antes. A fé agradece antes. Depois que está feito, não precisa de fé, filho, já está feito. Então, exercita a sua fé antes, agradeça antes. Se a Bíblia diz que ele dá aos seus enquanto dorme, eu já agradeço a Deus e falo, Senhor, obrigado pelas porções dessa noite, porque o Senhor dá aos teus enquanto dorme. Então, eu já estou alinhado aqui, eu vou dormir agora, como diz o salmista, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor é comigo. Então, eu vou dormir o sono do justo, vou descansar, vou ter uma noite de sono revigorada, restauradora, renovadora, com a certeza de que a hora que eu acordar, se o senhor não voltar antes, se o senhor me permitir acordar amanhã, com certeza eu vou acordar em lugares maiores e melhores no Senhor e de posse daquilo que o senhor me derramou nessa noite. Amém. Amém? Amém. Então já aprende a agradecer antes. Isso é fé. A fé agradece antes, a fé celebra antes, a fé comemora antes. Não sei para que eu estou dizendo isso aqui, mas o Espírito Santo me deu agora para falar. Qual que é a tua necessidade? O que você está pleiteando em Deus? Qual que é o socorro que você precisa de Deus? A Bíblia diz que ele é socorro bem presente no dia de angústia e que jamais ele nos deixa nem nos desampara. Ok? Então agora, para de pedir, começa a agradecer, porque isso é fé. Você já pediu em fé, crendo, agora agradeça. Mas continue andando em fé. Amém. Agora, a hora que chegar, você não vai, a hora que chegar, você não vai comemorar e celebrar. A hora que chegar, você vai desfrutar. Você tem que comemorar e celebrar agora. Porque é pela fé que a gente anda. Amém? Amém. Então celebre a sua vitória agora, hoje. Dança, canta, agradece para Deus o que você tiver que agradecer e celebre, se alegre pela sua vitória. Isso é fé. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, amém. Sejam abençoados na prática dessa palavra. Sigam fortes e valentes e vão para cima. Amém? Amo vocês, viu? Beijo no coração de vocês. Até quinta. Beijão. Isso, amém. Alguém tirou uma foto aí? Não? Nós temos? Amém. Eu tirei um print aqui. Amém, amém. Posta aí, me marca para eu postar. Agora. Beijão. Deus abençoe. Beijo. Me dá a notícia do Rafa depois, Dri. Tá? Tranquilo. Amanhã Amém. ele vai acordar zerado, em nome de Jesus. Eu Vai creio, amém. dormir uma noite do justo e amanhã vai acordar zerado, sem dor nenhuma, em nome de Jesus. Amém? Amém, eu creio. Beijo. Boa noite, beijo. Querida Ercília, beijo. Leide, beijo. Meninas, Fabi, Thay, beijo. Beijo, beijo a todos. Dri, beijo em casa aí. Beijo a todos. Beijo. Fiquem na paz. Beijão.